Olá, no seminário da disciplina de Linguagens de Programação, o nosso grupo tratará sobre programação orientada a aspectos. O grupo é composto por Daniel Alves, Frederico Dantes, Leonardo Oliveira e Lucas de Souza. Eu sou o Frederico e eu vou começar falando para vocês um pouco sobre o que seria a programação orientada a aspectos. Conceitualmente, ela é um paradigma de programação de computadores e foi idealizado por Gregor Kikzades em 1997, quando ele trabalhava na empresa Xerox. A AOP, que a sigla vem do inglês Aspect Oriented Programming, tem o objetivo de modularizar decisões do projeto que não podem ser definidas pela programação orientada a objetos. Ou seja, ele permite separar os interesses transversais dos interesses base de um sistema. Na AOP, os requisitos do sistema são modulados em classes, que implementam os objetos do mundo real, e em aspectos, que implementam os requisitos transversais do sistema. Sendo assim, ela permite aos desenvolvedores organizarem o código-fonte de acordo com o grau de importância, deixando o código secundário modulado. Com isso, o impacto das manutenções é minimizado e os efeitos colaterais de possíveis mudanças são diminuídos. Isto é, as funcionalidades principais e secundárias são implementadas em módulos separados e, quando necessário, são mesclados para a geração do sistema, diferentemente do que ocorre na programação orientada a objetos, em que ambas as funcionalidades, tanto principais quanto secundárias, estão misturadas nos mesmos módulos. Isso faz com que diminua os efeitos colaterais da programação orientada a aspectos de uma possível mudança, justamente por isso, porque na programação orientada a objetos, se você for mudar um código específico que não fosse das funcionalidades principais, você tem que mudar ele em todos esses módulos. E na programação orientada a aspectos, você vai deixar ele separado, mudou ali, e ele já mudou, porque quando a funcionalidade principal for precisar dela, já vai pegar ela modificada diretamente do módulo. Bom, uma propriedade do sistema a ser implantada, ela pode ser vista de duas formas, como componente e como aspecto. São considerados componentes as propriedades que podem ser encapsuladas, como objeto, método e procedimento. Normalmente são unidades de decomposição funcional, como contas bancárias e usuários. Já os aspectos não são usualmente unidades de decomposição funcional, mas eles são propriedades que envolvem diversas unidades do sistema, afetando, assim, sistematicamente os componentes funcionais. Alguns exemplos de aspectos são controle de operações concorrentes em uma mesma conta, registro de transações de contas, controle de segurança de acesso de usuários e restrições de tempo real e entrega de mensagens. Com isso, a AOP possibilita ao programador que faça as seguintes separações: componentes de aspectos, componentes entre si e os aspectos entre si. Para que ela faça isso, ela se utiliza de mecanismos que permitem a abstração e a composição dessas propriedades. Uma característica desse paradigma é que ele estende, ou seja, ele complementa outros paradigmas desde que esses tenham suporte para a separação de componentes entre si. Passando para a implantação dos aspectos, para que seja realizado a implantação deles, é necessário uma linguagem de componentes, uma ou mais linguagens de aspectos, né? Pelo menos uma linguagem de aspectos, o Aspect Weaver, que seria o combinador de aspectos, né? Ele tem a função de combinar as linguagens, e também aí teríamos um programa na linguagem de componentes e um ou mais programas de linguagem de aspectos. Aí vai depender de quantas linguagens de aspectos foram usadas. Complementando, né, os conceitos já expostos de componentes e aspectos, a gente tem que componentes são abstrações providas pela linguagem, que implementam a funcionalidade do sistema. Como exemplo, já até citado, são os procedimentos, as funções, classes, objetos, e são os componentes, eles surgem da decomposição funcional de um sistema, independente de ser orientado a objetos ou estruturado. Já os aspectos, eles são propriedades do sistema que envolvem diversos componentes funcionais, sendo que eles são expressos por fragmentos de código espalhados por diversos componentes,
como, por exemplo, a gente tem distribuição, tratamento de exceções, persistência, replicação e login. Resumindo essa parte do que seria, né, a programação orientada a aspectos, seria uma forma de organizar, né, o código de forma que você não precisaria repetir certas funcionalidades, pois elas não são as funcionalidades básicas. Então, elas são secundárias, né, no código. Então, você separando elas, você consegue trazer um código mais conciso, trazendo vários benefícios. Então, como o Frederico disse anteriormente, para se fazer um sistema que resolva algum tipo de problema, uma abordagem comum é dividir o código em partes menores e fazer o tratamento de cada uma dessas partes de forma separada. E só para acrescentar aqui, essa técnica é chamada de separação de interesses, que pode ser feita dividindo um problema em unidades menores, que chamamos de aspecto. É, e no nosso problema aqui, que é a linguagem de aspectos, para que ela seja considerada assim, ela deve suportar a implementação das propriedades desejadas de forma clara e concisa. Além disso, a sintaxe deve ser fortemente relacionada com a linguagem de componentes. E, a grosso modo, isso é a segunda metade da OP ou POA em português. Ela deve ser projetada para especificar o aspecto de maneira concisa e compacta. Isso devido à necessidade de um código que possa ser dividido e reutilizado facilmente, que é o principal objetivo da POA. Por fim, é de extrema importância oferecer também um suporte a uma gramática que permita ao combinador compor os programas usando linguagem de aspectos e componentes. Isso será abordado no próximo slide. Também é importante entender que ao desenvolver com a POA, tem-se a ideia de uma lógica de controle invertida. Então, nesse caso, os aspectos conhecem os componentes do sistema, mas os componentes desconhecem os aspectos. E com isso, é necessário que o combinador de aspectos faça o cruzamento de um ou mais aspectos com componentes da linguagem de componentes. E quando eu falei isso, é necessário entender que existe uma divisão entre linguagem de aspectos e linguagem de componentes. E para complementar, esse cruzamento é feito geralmente em tempo de execução. Sua função é processar a linguagem de aspectos e de componentes, como eu falei, produzindo o resultado esperado, que seria a execução de uma função. Um projeto em AOP ou PLA requer um entendimento sobre o que deve ser descrito em cada linguagem, isto é, aspectos e componentes e as características comuns entre elas. Para resumir aqui, o funcionamento da POA, nós temos um processo chamado combinação, que pode ser entendido como waving também do inglês, e ele é realizado por um combinador chamado waver, que seria uma aplicação do wave. Nisso eles conseguem fazer a junção dessas duas partes da programação, que são os aspectos e complementos. Os mecanismos de composição incluem a utilização de recursos como herança, parametrização, chamada de funções, assim como uma classe normal. Devem permitir fraco acoplamento com componentes, esses que podem ser dinamizados de acordo com a importância de cada módulo para o problema como um todo, ou seja, cada um tem um grau de importância. E, além disso, a adição e adaptação de componentes ou aspectos, que é mais um benefício da modularização da POA. Também provém suporte à implementação de abstrações de aspectos e a combinação entre componentes e aspectos. Agora, os filtros de composição podem ser entendidos como uma técnica de AOP, onde diferentes aspectos são expressos em filtros, juntamente às especificações. Isso pode ser separado com a linguagem de componentes, sendo ela assumindo um caráter de orientação a objetos, e a linguagem de aspectos pode ser entendida como esse mecanismo de filtro de composição. Eles permitem também expressar aspectos através do uso de filtros, sem necessidade de geradores específicos, e as mensagens a um objeto são avaliadas durante a combinação e, caso necessário, manipuladas pelos filtros. Volto aqui a enfatizar que esse processo ocorre geralmente em tempo de execução, ok?
E o último tópico aqui vem mostrar o que foi falado justamente nesse início de slide, com a linguagem de componentes sendo orientada a objetos e os aspectos do nosso filtro de composição. Apesar de ainda ser um tópico um pouco confuso, sim, as abstrações de aspectos estão atreladas à orientação a objetos. E nada mais são do que talvez um complemento dela. Ela é implementada a partir de construção de um conjunto de classes que se relacionam e compõem os aspectos. Diferente da POO, os objetos dessa classe são referenciados como outros e não fazemos a chamada para métodos ou propriedades. Um aspecto pode estar em diversas classes, atuando em qualquer parte do sistema. E cada um desses aspectos possui diversos pontos de atuação que determinam um conjunto de situações e ações, que é o que a gente vai falar sobre os join points e point cuts no próximo. Os join points são pontos de junção, traduzindo, e eles são usados durante a execução. Nele nós temos um método sendo chamado que pode ser, por exemplo, uma exceção lançada, um campo modificado, entre outras coisas. Eles são inseridos no código de aspecto como parte do fluxo normal que adiciona um novo comportamento à aplicação. Ou seja, a partir dele nós temos uma modificação de qualquer coisa que a gente pode ter feito anteriormente. O point cut, descrevendo de uma forma rápida e um pouco simplória, assim, por dizer, faz a união de join points e eles rodam essas instruções específicas antes de qualquer método de log. Essa parte também será abordada mais para frente na apresentação do código que a gente aplicou a POA. Advice é uma parte do código que é executada antes, depois e simultaneamente a um join point. Além disso, eles são determinados pelos aspectos que complementam a fase de implementação, e o advice pode ser visto também como um superior do point cut e join points. É ele que basicamente manda as instruções para o point cut, que vai executar os join points em algum tempo específico. Aqui também tem uma descrição do advice como sendo uma instrução para rodar determinado código antes de todos os métodos de log. E com as informações aí passadas anteriormente, agora a gente pode definir também alguns pontos positivos em utilizar a POA. E nesse caso nós temos uma diminuição do tamanho do nosso código, que torna ele menos complexo, já que a parte desse código fica na definição de aspectos sem junção com outros. Por isso é bom, porque ele é modularizado. Então a gente tem essa separação. E a facilidade de alteração devido à sua, entre aspas, assim, desconexão com os métodos. Só que ao mesmo tempo ele tem uma unidade importante em toda a implementação, porque a partir dele a gente consegue executar várias outras coisas. Então, apesar de ser desconexo por um ponto, ele cuida de grande parte do que a gente vai executar. Com isso, a gente pode descartar até mesmo a necessidade de reescrever o que foi mudado mais de uma vez. Bom, agora eu estou assumindo a apresentação, Leonardo, falando sobre pontos negativos. Bom, existem dois principais pontos negativos, que um deles é não existe definição clara do que deve ser aspecto em um projeto, né? Ficando como uma definição subjetiva que pode ser feita de forma equivocada. Então essa nuvem aí que permeia a definição objetiva de aspecto é um ponto negativo, né? Outro ponto, por ainda ser um paradigma novo, que não conta ainda com uma metodologia definida, fica ainda limitado em algumas questões, né? Mas bom, vamos pelo Aspect J. É um linguagem de programação pertencente ao paradigma orientado a aspectos, né? Sua função é basicamente retirar os interesses transversais, os crossing cutting, em um programa Java. Tem aí as suas semelhanças com Scala, né? É necessário utilizar a linguagem Java em conjunto com ela, né?
e é idealizada para solucionar a dependência excessiva dos objetos que fazem logs a partir de segurança de aplicações. Passando aí o join points no aspecto J. Bom, o join points, no caso, ele vai ser um ponto bem definido no fluxo de execução de um programa, né? Esses pontos, eles marcam onde o fluxo do programa ele deve ser interceptado para adicionar determinado comportamento antes ou depois do mesmo, né? Um exemplo com a invocação e execução de métodos e inicialização de objetos. Pode ser resultado de vários join points. Usualmente um aspecto dele define um point cut que seleciona um join points, advices que definem o comportamento a ser feito ao encontrar o join point. Bom, aí a gente tem uma imagem que está para detalhar tudo isso que a gente falou até agora sobre os join points, né, no aspect J. Bom, aí no canto inferior são mostrados os join points, né, essas setinhas apontando aí para eles. Essa seta maior, ainda no canto inferior, ela é o método de execução, né? Então você tem execução e essa execução é quebrada em pontos. Aí lá em cima a gente tem o aspecto, né? E o aspecto ele vai pegar um ponto específico, né? Mirar num ponto específico. Bom, então vamos passando para frente. Então esses point cuts eles são formados pela composição de join points através dos operadores e ou e não, né? Que são representados pelo e comercial, pelo barra com ângulo 90 graus e pelo ponto de exclamação, né? Com eles, nós podemos obter valores de argumentos de métodos, objetos, atributos e exceções de join points, né? Para defini-los, identifica-se os join points a serem aferados e utiliza-se os construtores, né, conhecidos como designadores do point cut. A relação completa dos designadores pode ser encontrada na documentação oficial do Aspect J. Ok, agora falando sobre os designadores do point cut. Primeiro a gente vai ter aí do lado esquerdo as assinaturas e do lado direito o que cada assinatura faz, né? Então a gente tem a call, a execution, get, set, this, target, args e within. Bom, começando pela call, ele invoca o método identificado por assinatura, né? Call do inglês em português significa ligação, né? Então o nome já 50% do caminho para entender o método, né? Segundo, aí, o execution, ele executa o método identificado pela assinatura. O get, ele acessa o atributo identificado pela assinatura. O set, ele instancia o atributo identificado por assinatura. O this é um padrão tipo, né? O objeto em execução e instância de padrão tipo. Aí daí para baixo a gente só tem padrão tipo. O target o objeto de destino é a instância de padrão tipo. O args, os argumentos são instâncias de padrão tipo. O within, o código em execução está definido pelo padrão tipo. Bom, advices no aspect J são construções que definem o código adicional que será executado nos join points. Mais uma vez, do lado esquerdo, as assinaturas, do direito, as explicações. Então, vamos começar aí pelo advice. A gente tem before, after returning e after throwing. After e hold. Bom, before ele executa quando alcança o join point, né? Mas antes da sua computação, né? Então, antes de você ter o método executado, antes de você ter o objetivo final, o método é executado. O after returning executa após a computação com sucesso do join point. O after throwing ele executa após a computação sem sucesso do join point. O after ele executa após a computação do join point com ou sem sucesso. E o arrowed ele executa quando o join point é alcançado e tem controle da computação.
Ok, então introdução aí no Aspect-J é um mecanismo que adiciona membros a uma classe, né? Então pode-se introduzir métodos concretos ou abstratos, construtores e atributos. Do lado esquerdo, a gente tem as assinaturas, mais uma vez, né? E do direito o que cada assinatura faz. Bom, começando do primeiro aí, ele define um método nos tipos em padrão de tipo, né? No segundo aí ele define um método abstrato nos tipos em padrão de tipo e no terceiro ele define o construtor, né, nos tipos em padrão tipo. Ok. Agora entrando na recursividade, né? O Aspect-J ele permite a definição de aspectos abstratos. Esses devem ser entendidos fornecendo a implementação dos componentes abstratos. Componentes abstratos podem ser métodos e point cuts que devem ser definidos em um aspecto, possibilitando o reuso do comportamento dos aspectos abstratos. Bom dia, eu vou falar agora um pouco sobre os aspectos utilizando o Aspect-J com a linguagem Java. O ambiente de desenvolvimento é com base no Eclipse e para que ele possa funcionar é necessário fazer a instalação do Aspect-J. Aqui no Eclipse, vai em Help, Eclipse Marketplace, pesquise por Aspect e faça a instalação. Tendo feito a instalação, basta criar um projeto do tipo Aspect, semelhante à criação de um projeto Java. Coloca o nome e define as suas informações. Com o projeto criado, eu criei uma classe Java principal. Aqui não muda muita coisa do que trabalha em Java. Define o nome dela. Os métodos que eu coloquei aqui para teste é para estar simulando um CRUD. Então, quando eu faço a chamada de cada método, ele vai me trazer as informações. Então, se eu compilo aqui, tenho todas essas informações. Caso eu queira colocar um log falando que a operação foi realizada com sucesso após cada chamada do método. Então, eu posso criar um método aqui, public static void log info. Ele não vai receber nada. E após cada chamada de método, eu faço a chamada dele. E assim que eu compilo, eu fiz cada chamada, todas eu obtive operação realizada com sucesso. Porém, essas informações, elas crescem bastante o código. E se eu quisesse colocar uma informação antes da operação, ficaria ainda maior. Para resolver esse tipo de problema, a gente utiliza os aspectos. E para isso, eu não preciso mais dessa classe de loglinfo, desse método. Posso retirar a chamada dele de cada um. Crio aqui um aspecto similar a uma classe Java, criação. Tendo ela criada, ela vai vir apenas com o nome da classe, do loginfo, do aspect. Eu criei esse point cut chamada informação, poderia ser qualquer nome, mas é o que vai ser utilizado para a chamada do after ou before, se for o caso. Aqui eu faço a chamada em todos os métodos da classe principal. Não estou diferenciando se eu vou fazer apenas a primeira chamada do método ou segunda. Isso no caso quando ele tem sobrecarga, igual a esse pesquisar, tem uma chamada aqui e uma chamada aqui com o mesmo nome. Isso daqui eu já posso remover também. Eu faço a utilização do after, coloco o nome da função definida aqui em cima e coloquei esse log de informação. Então, assim que eu compilo, ele vai entrelaçar aquela informação após cada chamada de método
e mostrar esse log para mim. E caso eu queira colocar uma informação antes da chamada de um método, no caso especificadamente a segunda chamada do método pesquisar, eu consigo fazer isso mudando a informação, colocando ela aqui e definindo aqui também. Ou eu posso colocar um outro point cut com um nome diferente. Ele vai fazer, eu vou escolher qual método que ele vai ser chamado, no caso aqui pesquisar. Aqui ele vai pegar todos os métodos ou todas as chamadas. Se eu tivesse 3 métodos pesquisar com sobrecargas diferentes, eu iria fazer a chamada deles todos. Mas como eu quero apenas o segundo, eu tenho que definir isso aqui, colocando 2 asteriscos. Se eu tivesse um outro método com sobrecarga, eu colocaria um terceiro asterisco. Mas nesse caso, 2 já resolve. E colocando o método de before, e tendo o mesmo nome do point cut, eu consigo modificar essas informações para fazer uma chamada antes da chamada do método de pesquisar com a sua segunda chamada, já que ele tem uma sobrecarga. Então, assim que eu compilar, todas as informações do depois vão estar funcionando normalmente. A chamada de antes, ela está sendo executada apenas no segunda chamada do método. Se eu tivesse uma outra chamada, ela também seria executada apenas antes dele. Se eu fizesse essa pesquisa várias vezes, a única chamada que seria feita é o após. O before só é executado nessa segunda chamada aqui. E o bom do aspecto é que eu posso retirar ela da linguagem aqui, que ela não vai interferir em nada do projeto. Ela vai parar de aparecer as informações, mas o projeto continua funcionando normalmente. Eu vou comentar ela aqui, simulando como se tivesse excluído. Assim que eu compilar, a a classe principal vai compilar normalmente como uma classe Java e sem saber o que foi modificado nela. E eu não precisei fazer modificação nenhuma na classe. E se eu retorno ela para cá com qualquer informação, quando eu compilar, as informações são entrelaçadas novamente, trazendo esse resultado final, facilitando bastante a interpretação do código e visualização. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigado.